Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro, dando continuidade ao nosso quadro de toda sexta-noite. Para você que é novo aqui no canal, talvez não saiba, mas todo dia tem dois vídeos. Um no horário do almoço, ali mais ou menos entre meio-dia e meia e 1h, e outro no horário do jantar, entre 8 e 8h30 da noite. Todo dia vai ter, não tem feriado, não tem fim de semana, sempre vai ter conteúdo. Mas especificamente na sexta à noite, a gente traz um quadro que projeta o que vai acontecer de interessante para o torcedor do Barcelona naquele fim de semana. É o famoso como isso afeta o Barça. E a gente vai hoje falar sobre todos os jogos que direta ou indiretamente afetam o Barça. Ou porque são adversários diretos na briga por um título, ou porque são os próximos oponentes da semana que vem, ou qualquer que seja o motivo que a gente sempre vai trazer, sempre vai justificar. Beleza? Anteriormente, até semana passada, a gente fazia isso só com La Liga, mas a galera pediu, gostou de aumentar o escopo dessa análise, então nós vamos começar a fazer isso também com os adversários de Liga dos Campeões, também com os adversários de outros campeonatos nacionais. Sempre palpitando, porque se eu não estiver aqui dando a minha cara a tapa dizendo os resultados, e você do outro lado torcendo para eu errar e poder me sacanear em seguida, não tem entretenimento, né? E falando em entretenimento, deixa eu te fazer aquele lembrete, você sabe que é importante para a gente continuar crescendo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa esse vídeo. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. E vamos do nosso guia do fim de semana e principalmente como que essas partidas afetam ao Barça. Vamos começar pela Premier League. Estou digitando aqui para a gente poder acompanhar em tempo real as partidas que vão acontecer nesse fim de semana. Eu vou sempre falar no horário brasileiro e eu peço que você que está me acompanhando, tem gente que me acompanha da Espanha, de Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Estados Unidos, enfim, tem gente do mundo inteiro. Você vai precisar fazer o cálculo para transformar para o seu fuso horário, mas eu vou te dar referência. Todo o horário que eu falar aqui é no horário de Brasília, porque a maior parte do meu público está no Brasil, certo? E amanhã entra em campo em um derby local, não chega a ser um clássico, mas é um derby local, é um dos muitos derbys londrinos. A gente tem a oportunidade de assistir o adversário do Barcelona, um dos adversários do pote 1, a partida que o Barcelona vai jogar fora de casa, que é contra o Chelsea. E olha só, no Stamford Bridge o Chelsea enfrenta o Fulham. A única parte ruim desse jogo é que é de manhã cedo, né? Você que sair sexta-noite já fica virado para assistir, porque 8h30 da manhã tem Chelsea e Fulham. O Fulham, que não é uma das grandes equipes do futebol inglês, está sempre ali no meio da tabela, mas o que consegue arrumar de problema para as grandes equipes não está escrito. Desde que eu me entendo por gente, o Fulham nunca briga para nada. Não ganha nada, não vai para nenhuma competição europeia, mas toda a rodada que pega um grande, ele vai lá e belisca um empate. Ele vai lá e faz um jogo muito difícil. Às vezes, principalmente dentro de casa, consegue até ganhar. Então, o meu palpite para essa partida, ele seria de empate, tá? O jogo é na casa do Chelsea, mas não sei. Toda vez que eu vejo o nome Fulham e ele tá jogando contra um time grande, eu imagino que o Fulham vai conseguir arrumar algum problema para a equipe que está do outro lado. E amanhã não acredito que será exceção. Para mim vai ser um empate 2-2. 2-2. Agora, o empate é o que menos importa nessa partida, né? A gente vai enxergar como é que tá o nível físico, o nível tático e o nível técnico desse Chelsea, que ao mesmo tempo que ficou muito presente na última semana na vida do torcedor do Barça, pelo interesse no Fermin, que nessa reta final, agora que o Xavi Simons foi pro Tottenham, que é um dos rivais do Chelsea, o interesse no Fermin cresceu mais ainda e tá aí o Chelsea tentando pagar uma bolada para levar a joia de La Masia nesses últimos dias da janela de transferências. Eu tô postando esse vídeo sexta-noite, sábado, domingo e segunda. Tem 3 dias para o Chelsea convencer o Fermin a sair, o que ainda não conseguiu fazer, e convencer o Barcelona a liberar. No mínimo 90 milhões é o que está pedindo o nosso diretor Deco. Beleza? Então, amanhã, para a gente ver uma equipe que está muito presente por conta das negociações, mas que principalmente vai ser um dos nossos principais desafios,
nessa Liga dos Campeões na primeira fase, vale a pena ou você acordar cedo ou já ficar virado da madrugada para assistir Chelsea e Fulham 8h30, minha aposta, meu palpite, 2-2, beleza? Uma outra equipe da Inglaterra que nós vamos enfrentar, então está diretamente no caminho do Barcelona, é o Newcastle, né? O Newcastle visita o Leeds. O jogo vai ser 1h30 da tarde. Esse jogo aqui entre Leeds e Newcastle, ele não vai ser muito referência para o que o Newcastle pode apresentar de desafio ao Barcelona. O Leeds é uma das equipes mais frágeis dessa Premier League. O Burnley está muito atrás de todo mundo. Quem assistiu essas primeiras rodadas vai ter que concordar. O Burnley está muito atrás de todo mundo. Mas logo depois do Burnley está ali o Leeds, brigando para ser essa segunda pior equipe da primeira divisão. De maneira que uma vitória do Newcastle, por mais bonita que seja, não vai ser referência para o confronto contra o Barça. Portanto, eu vi algumas pessoas falando que estão com medo do Newcastle, vai ser um jogo muito complicado, porque eles têm uma grande torcida. E essa análise não está equivocada, sem dúvida alguma, o Newcastle é muito físico, tem muitos jogadores de velocidade, tem um meio-campo muito intenso, com o Tonali e com o Joelito. O Joelito está até lesionado, vamos ver se vai dar tempo dele se recuperar para jogar com o Barça, mas enfim. É um time que tem suas valências, que tem suas qualidades, não à toa se classificou para Champions, né? Ficou no top 5 do campeonato inglês, tem suas valências. Agora, a gente está falando do Barcelona. Quando eu digo que o Barcelona vai visitar o St. James Park e vai ganhar, eu não tô falando isso porque o Newcastle é uma merda. Eu tô falando isso porque nós estamos comparando com o Barcelona, porra. Então, se o Barcelona não for favoritaço contra o Newcastle, seja em casa ou fora, aí a gente precisa parar de jogar a Liga dos Campeões, né? Vamos jogar só a Copa do Rei mesmo. A gente não é favorito nem contra o Newcastle, pô. Não é questão de ser impossível perder. Perder sempre pode, é futebol. Temporada passada a gente perdeu pro Leganés, por Las Palmas, e os dois foram rebaixados. Mas isso significa dizer que o Barcelona não era o grande favorito quando o apito inicial soou, quando o juiz apitou para a bola rolar? Claro que não, o Barcelona era favoritaço, isso. Contra o Newcastle, menos favorito do que contra Las Palmas e Leganés. A chance da zebra existe, mas a torcida te empurra até certo ponto. Jogar em casa ajuda a igualar as coisas, mas é na técnica, é na tática, é na precisão que você ganha uma partida. E eu não acredito que o Newcastle vai conseguir ser mais tático, mais técnico e mais preciso do que o Barcelona. O jogo de amanhã talvez assuste o torcedor que vai acompanhar, porque o Newcastle deve ganhar fácil do Leeds. Para mim vai ser 3-1 esse jogo, 3-1 para o Newcastle, mas que não seja a tua referência máxima. O Newcastle não é um dos melhores times do mundo. Tá ali, quem sabe, na terceira ou até na quarta prateleira dessas equipes de Champions, né? Ainda na Premier League, agora já indo pro domingo, os dois jogos que eu falei são no sábado. Agora vamos pro domingo, 10 horas da manhã, também tá cedo, hein? Pra mim, antes das 11 é tudo madrugada. Não tem essa história, porque eu acordo cedo e eu saio para correr 10 quilômetros e eu volto para casa e eu faço o meu trabalho e aí quando dá 9h30 eu vou para academia e aí 10h30 que enfim, o cara que faz tudo isso antes das 11, para mim tá madrugando. Eu sou contra as pessoas que acordam muito cedo. Mas se for para assistir um grande jogo de futebol, tá aqui, né? O Brighton e o City, 10 horas da manhã de domingo. O City eu não enxergo como um dos favoritos a Champions, mas por ter o Guardiola e por ter peças que não estão jogando tão bem desde a temporada passada quanto jogaram no seu auge, e na atual temporada ainda parecem estar procurando o seu melhor nível, mesmo nesse contexto de ainda estar tentando se encontrar, o City tem um grande técnico e tem grandes nomes no seu elenco. Então seria estupidez achar que o City não tem chance nenhuma de incomodar. Para mim não está entre os favoritos. Aliás, eu acredito que favorito só pode ter um. É o favorito. Fugiu desse um, tem os candidatos. Para mim o favorito é o Barcelona, os candidatos são Liverpool e PSG e corre por fora o Bayern de Munique e corre por fora o Arsenal. Essa é a minha opinião, né? Eu botaria esses 5 acima dos outros, Barcelona favorito, Liverpool e PSG candidatos, correndo por fora Bayern e Arsenal. Não acredito que o Arsenal vai ganhar, até pela tradição, né, de não ganhar. Mas eu não vejo o City nem nesse top 5, mas seria estupidez não acompanhar e ver
até onde esse time pode evoluir antes do início da fase decisiva da Champions, porque ele pode sempre virar um dos favoritos à medida que a temporada transcorre. Vai jogar contra o Brighton, é um jogo fora de casa, é um bom teste, né? Primeiro jogo do City, meteu uma goleada de pouco valor, porque pegou o Wolverhampton. Depois perdeu em casa para o Tottenham e agora vai pegar o Brighton, é o seu terceiro jogo e é um grande teste. Mas bora falar a verdade? O jogo desse fim de semana, fora o do Barça, que sempre é o mais atrativo, que todo mundo quer assistir e que o torcedor do Barcelona deve assistir, se quiser compreender como estão os principais rivais do time na Champions, dentro dos seus campeonatos nacionais, é Liverpool e Arsenal, né? O jogo do Brighton e do City, eu apostaria 2-1 City, vou apostar no City. Na rodada passada eu apostei no City por jogar em casa, me lasquei. E quando eu falo apostar é modo de falar, tá, pessoal? É palpitar, né? Não é apostar de fato, palpitar. Palpitei no City rodada passada, me lasquei, mas vou insistir. Eu acho que dois tropeços, mesmo que esse jogo seja fora de casa, eu acho um pouco mais difícil. Vai ser um 2-1 suado, mas o City consegue esses 3 pontos lá em Brighton. Mas o jogo que todo mundo quer assistir é o do domingo, né? 12:30, Liverpool e Arsenal. Pouco depois, dá para assistir o jogo do City e depois ficar para assistir o jogo do Liverpool e do Arsenal. Você vai ter a partida entre um candidato e um time que corre por fora no quesito Champions e que são os 2 favoritos à Premier League. Aqui a gente vai ver como é que tá esse ataque do Arsenal, que foi muito mal contra o United e muito bem contra o Leeds, mas contra o Leeds não foi testado, e como que tá essa defesa do Liverpool, que já sofreu muitos gols nessas 2 primeiras rodadas. São 2 vitórias na verdade, uma por 4-2 e uma por 3-2, né? Mas 2 vitórias sofrendo 2 gols. É um Liverpool que tem pouco elenco defensivo. O Kerkez está sendo muito criticado na Inglaterra. Eu acho que estão pegando pesado, são só 2 jogos. Mas para os 2 jogos que ele fez, merece sim algumas críticas. Tem que melhorar muito para fazer valer a sua contratação pelo Liverpool. Ainda está sem o Frimpong. Vai jogar quem ali na direita? O Bradley ou os Szoboszlai de novo, improvisado? Então, cara, eu acho que é um jogo que a gente vai tirar muitas dúvidas, porque já é logo, antes da primeira data FIFA, um grande teste para os 2. Um grande teste à defesa do Arsenal, que vai enfrentar um ataque muito forte como é o do Liverpool, e um grande teste ao ataque do Liverpool, que vai enfrentar uma defesa tão forte quanto é a do Arsenal. Do outro lado, a mesma coisa. É um teste a essa defesa do Liverpool que tá patinando. Será que ela vai entregar os grandes jogos? Ou será que ela vai crescer no momento certo? Amanhã é o momento certo. Ou patina ou entrega. E o ataque do Arsenal também, uma eterna incógnita, mesmo com a contratação do Gyökeres. Aqui eu vou me comprometer, eu não vou apostar em empate, não. Num jogo desse, o cara vem 1-1. Não, pra mim não tem dessa. Pra mim amanhã é 3-2, sem certeza nenhuma, porque pode ser para qualquer um dos 2 lados. 3-2 Arsenal. 3-2 Arsenal. Acho que o Arsenal vai conseguir essa vitória em Anfield e vai deixar em choque Arne Slot e sua trupe. Tá bom? Mas pode ser para qualquer um dos 2 lados. É óbvio, né? O palpite mais seguro aqui é empate, mas eu não vou ficar em cima do muro. Para mim, 3-2 Arsenal. Beleza? Na Premier League, é isso, né? Na Premier League são as equipes que, no caso do City, é candidato não, né? Mas tá ali no radar da Champions. Chelsea e Newcastle, equipes que nós vamos enfrentar na primeira fase. Arsenal e Liverpool, esses sim, estão entre os candidatos. Eu quero só ver, o próximo jogo do PSG é contra o Toulouse amanhã às 4 horas. Eu não te recomendo assistir, porque o campeonato francês não é referência para nível de nenhuma equipe, menos ainda para o PSG, que já está acostumado a deitar e rolar no campeonato francês. Mesmo se tiver no seu pior dia, ganha, né? E principalmente porque vai ser no mesmo horário de uma grande partida do campeonato espanhol que afeta o Barcelona muito mais diretamente. Agora, claro, já que o PSG está entre os candidatos, se você tiver tempo para assistir de vez em quando, vale a pena para tentar entender como é que está essa equipe, sempre com aquele asterisco, né? O campeonato francês não pode ser referência. E aí passa aqui a viatura, né?
tá procurando torcedor do PSG, tá? A viatura tá aí. O Bayern de Munique, eu falo a mesma coisa que eu falei sobre o PSG. O Bayern de Munique mete 7 numa partida de Bundesliga. Não tem assim tanto significado, porque já faz parte da rotina do Bayern de Munique golear no campeonato alemão. E nem sempre consegue confirmar isso quando vai para o contexto de Liga dos Campeões. Mas para dar a informação completa, amanhã o Bayern joga a 1h30. Quer um palpite seguro? 4-0 Bayern contra o Augsburg e 4-0 PSG contra o Toulouse. Infelizmente, essa é a realidade desses dois campeonatos. Quando o Dortmund começou a fazer frente ao Bayern, o Bayern foi lá e desmontou. Levou o Götze, levou o Lewandowski, saiu, depois foi pro City o Gundogan. O Sven Bender ficou, mas caiu de nível quando não tinha mais os companheiros. Enfim, desmontaram o Dortmund depois dele desafiar o Bayern de Munique, uns 10 anos atrás. E 2 temporadas atrás o Bayer Leverkusen desafiou o Bayern de Munique e também já está todo desmantelado. Então essa temporada é uma temporada que não parece que ninguém vai conseguir competir com o Bayern de Munique a nível nacional. Vamos ver se isso vai ser bom ou ruim, né? Vamos ver se o Bayern vai chegar na reta final descansado ou iludido. Você pode ter um campeonato mais fraco, poupar e chegar na semifinal da Champions descansado, isso é uma vantagem. Mas você também pode chegar iludido, achando que o time está pronto, porque só pegou baba pelo caminho, e quando chega no mata-mata, descobre que tem problemas e não dá mais tempo de resolver. Já está eliminado. Não é isso? Vamos então falar de La Liga. Eu deixei para o final, porque é o que eu mais gosto, não escondo de ninguém. Não só quando é jogo do Barcelona. O campeonato que eu mais gosto de assistir é La Liga. Eu acho muito interessante os duelos táticos de La Liga. Eu acho muito interessante a maneira como as equipes se comportam em campo. Eu acho que tem mais variação tática de uma equipe para outra do que tem na Premier League. Eu acho que é mais frequente uma equipe brigando por rebaixamento conseguir surpreender um dos líderes. Gosto mais, mas respeito a opinião de cada um. Os primeiros jogos que a gente vai ter de La Liga amanhã, meio-dia. Amanhã, no caso, sábado. Se você está assistindo esse jogo sábado de manhã, é hoje já, tá? Então, no sábado, ao meio-dia, Alavés e Atlético de Madrid. Mas que azar que dá o Atlético de Madrid, né? Contrata, monta o time, aí tem uma estreia contra o Espanhol, fora de casa, estádio encardido. Vai lá, toma uma virada nos últimos lances com um gol espírita, né? Um gol que ninguém jamais vai conseguir explicar. Tem alguma coisa sobrenatural, um OVNI ajudou, não sei. Mas o desgraçado, o atacante do Espanhol, tá correndo contra a direção do gol, a bola vem baixa, ele se abaixa para cabecear e encobre o Oblak e é uma bola indefensável. Aquele gol é um gol impossível. Aquele gol, se acontece num grande palco, ele seria um gol lendário, se é uma semifinal de Champions. Barcelona e Real Madrid, é o clássico semifinal de Champions. E aquela virada acontece, o Lewandowski fazendo aquele movimento de cabeceio, vai ter estátua do Lewandowski se posicionando para cabecear. Porque é um gol impossível, cara. O Atlético de Madrid tomou. E aí também tomou o empate do Elche. O Elche que todo mundo achava que ia ser uma baba, eu inclusive, e tá muito bem treinado, viu? Muito bem treinado, se reforçou bem, conseguiu agora a contratação do Iñaki Peña. Muita gente dando como certa a contratação do Ziyech, aquele do Ajax, depois foi pro Chelsea. Deve chegar no Elche para ajudar na briga contra o rebaixamento. Então, basicamente, o Atlético de Madrid pega o Elche e empata. E é o melhor Elche de todos os tempos. E jogando muito bem, tocando muito bem a bola. E aí vem para a terceira rodada. Pega quem? Pega o Alavés, lá no País Basco, lá em Vitória. O Deportivo Alavés. Cara, o Alavés é um time violento, que amarra o jogo, que não deixa o jogo acontecer, que 70%, entre 65% e 70% do tempo, a bola está parada, não tá rolando, ou é lateral, ou é alguém sendo atendido. O pior time que você pode ter pela frente para querer se recuperar de um início ruim é o Alavés. Porque é um time que tu tem que estar muito tranquilo, muito concentrado, sabe? Com a moral do teu lado, com o treinador com a cabeça limpa para tomar as decisões, os jogadores sem muita pressão para não cair na pilha que botam o jogador do Alavés. Tu ir visitar o Alavés em crise é terrível, porque o Alavés não tem nada a perder. Sabe disso. E entra na cabeça do adversário. Não tiver com a cabeça boa, sucumbe ao Alavés, que tecnicamente não tem nada demais. Não tem nenhum grande jogador no Alavés, mas que consegue
dentro desse seu estilo meio Libertadores da América, meio catimbeiro, meio sul-americano, fazer com que as equipes tenham dificuldade, principalmente dentro do seu estádio. Vai lá o Atlético de Madrid. Dito tudo isso, eu acho que o Atlético ganha na Bacia das Almas, tá? 1-0 o Atlético de Madrid. Apostaria 1-0 gol de pênalti. Mas vou apostar no Atlético de Madrid. Palpitar a favor do Atlético de Madrid. E eu falo do Atlético porque ele é, né, uma equipe que vai estar, mesmo que não pau a pau com o Barcelona a temporada inteira, é uma equipe que vai estar sempre aí no retrovisor. O Real Madrid tem tudo para ser segundo, o Atlético tudo para ser terceiro. Por enquanto ainda não dá para descartar eles da briga. Eu não acho que vão brigar, já falei isso antes da temporada começar. Mas vamos acompanhando, vamos palpitando, vamos assistindo para ver se essa equipe evolui. Porque por enquanto não mostrou nada demais. A outra partida que também tem amanhã de um adversário direto do Barcelona, obviamente Real Madrid e Mallorca, né? O grande adversário do Barcelona no Campeonato Espanhol é o Real Madrid, pega o Mallorca reforçado pelo Barcelona. Entre aquela goleada lá do 3-0 e essa partida, o Mallorca já conseguiu contratar alguns jogadores e a tendência é que tenha mais uma contratação. O Barcelona já vendeu para lá o Pablo Torre, o Jean Virgili e a tendência é que seja emprestado o Héctor Fort. Então é um Mallorca que o Barcelona está equipando para servir como bucha de canhão para tirar ponto do Real Madrid no Bernabéu. A minha torcida vai ser para o Mallorca conseguir beliscar um empate, mas vendo o que o Mallorca mostrou nas últimas rodadas e consciente que o Real Madrid dentro de casa, por vários motivos, às vezes é a pressão que o árbitro sente acaba marcando o que não aconteceu, às vezes é o estádio empurrar o time a buscar uma vitória até o último minuto, tem alguns jogadores que individualmente são interessantes, taticamente e principalmente para os grandes jogos, para os grandes confrontos, para confrontos diretos. O Real Madrid ainda está muito cru, mas para ganhar do Mallorca em casa, eu acredito que já estão preparados. A minha torcida vai ser para o Mallorca pelo menos empatar. Mas o meu palpite é que o Real Madrid ganha 2-0, 2-1, vai. 2-1 Real Madrid em cima do Mallorca. Uma outra partida de La Liga que normalmente a gente acompanha, quando eu gravo esse vídeo já aconteceu, que é a partida do próximo adversário do Barça. O Barça joga contra o Rayo Vallecano, vem a data FIFA, na volta da data FIFA vem o Valência que meteu 3-0 no Getafe, né? 3-0 no Getafe. Fazer 3 gols no Getafe nunca é fácil, mas não é um Valência que lembre aquele da época de Davi Villa, Davi Silva, Juan Mata, menos ainda aquele de 2004 que foi campeão espanhol, que tinha Marchena, que tinha Baraja, não é esse Valência, né? Nista, Caniçares, é um Valência de meio de tabela. É um Valência que vai valorizar muito esses 3 pontos em casa contra o Getafe, não porque pode alçá-lo a brigar por vagas de competições europeias, mas porque vai afastá-lo da briga contra o rebaixamento. Então, não mostrou qualidades para bater de frente com o Barcelona, por exemplo, principalmente porque a partida vai ser mando de campo do Barcelona, muito provavelmente, mas ainda não confirmado, jogo no Camp Nou, e o Barcelona vai ser favoritaço. Mas, especificamente no jogo de hoje, o Valência mostrou muita segurança, foi muito eficiente quando criou oportunidades, fez os gols, tem um gol de escanteio e um gol de contra-ataque, né? Uma bola longa pro Danjumar, ele vai pro 1 contra 1 contra o zagueiro do Getafe, mete a bola na lateral da rede, e depois tu tem o terceiro gol já nos acréscimos, né? O Getafe já, hoje não deu, vai lá o Hugo Duro faz o terceiro. Muita eficiência, o Valência não perdeu gols. E quando você está brigando contra o rebaixamento, é isso que é interessante. Vamos acompanhar, né? Ver como é que voltam os jogadores da data FIFA, mas assisti o jogo do Valência e gostei do que foi o Valência pensando no objetivo do time, que é não cair, mas quando for enfrentar o Barcelona não tem nem comparação, né? Muito dificilmente vai conseguir alguma coisa, é pior do que o Rayo Vallecano que nós vamos enfrentar no domingo. Tem a análise pré-jogo aqui no canal. Soltei hoje de manhã na hora do almoço a análise pré-jogo, o vídeo de análise pré-jogo tá aí para você assistir na íntegra, mas eu dou uma pincelada rápida aqui. Vai ser um jogo muito complicado para o Barcelona, eu não acredito em show, tanto pela maneira como o Rayo Vallecano marca, quanto pelo fato de que o gramado está destroçado.
é um gramado que vai dificultar muito a fluidez do jogo do Barcelona, mas nada disso pode ser desculpa para tropeçar. Barcelona contra o Raio Vallecano, mesmo fora de casa, é favoritaço, tem que ganhar e tem que ir para a data FIFA com 100% de aproveitamento, 9 pontos, a exemplo do que fez na temporada passada, no começo do Hansi Flick. Lá no vídeo completo eu palpitei, você pode assistir para entender melhor qual vai ser o contexto da partida e para entender a justificativa do meu palpite, mas aqui te falo o número frio. Você faz o que quiser com ele, para mim 3-1 Barcelona e Raio Vallecano. Jogo no domingo às 4h30 e obviamente você vai poder acompanhar aqui como sempre a live pré-jogo, começando 1 hora antes da partida, e a live pós-jogo, começando 30 minutos depois do apito final. Beleza? Meus amigos, o guia do nosso fim de semana está completo. Tudo que afeta o Barça, todos os jogos de adversários diretos ou indiretos, a nível nacional e continental, todas as partidas que esses caras vão fazer nesse fim de semana, eu já expus para você. Então, expus, palpitei e analisei. Nosso conteúdo já acabou. Esse vídeo se encaminha para o fim, mas ei, calma, não vai embora ainda. Vê se você curtiu o vídeo, se inscreveu no canal, hypou, faz isso. Se ainda não tiver feito, faz toda a diferença para a gente continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro, inclusive você. Então vai lá, ficou até o final é porque gostou, curte, se inscreve no canal, hypa. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.